Muito bem. Vamos aprender então a conservar corretamente os alimentos. Nós estamos recebendo hoje com muito carinho a nutricionista Daniela Cirulim. Bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Yane, obrigada. Prazer em ter você aqui, viu? Prazer é meu. Bom, e aqui nós já temos alguns alimentos sobre a nossa mesa, né? Quais os principais cuidados de uma maneira geral nos tempos mais quentes, né? Como é o caso do verão com determinados alimentos. Tá, o mais importante é deixar sempre a geladeira limpa. Tem que higienizar a geladeira de 15 em 15 dias, com detergente neutro, uma esponjinha macia e água fria. E deixar o termostato da geladeira na temperatura entre média e máxima, né? Tem que deixar mais fria, geladeira mais gelada. Mais do que no inverno, né? Exatamente. E, na verdade, a gente tem que armazenar corretamente os alimentos na geladeira, mas antes a gente tem que tomar alguns cuidados quando esses alimentos chegam do supermercado. Tá certo. A gente pode começar com legumes, verduras e frutas. As verduras de folha e saladas, antes tem que ser higienizadas, então elas têm que ser lavadas, deixadas de molho numa tigela coberta com água e gotinhas de cloro que vende no supermercado. Ou quem não tiver o cloro pode usar 3 gotinhas de água sanitária, que é o cloro. Deixar por meia hora de molho, depois enxaguar, secar com papel toalha. Então tem que secar folha por folha de preferência. Aquela centrífuga de folhas verdes também pode ser usada. Pode, mas tem que colocar o papel depois também ou não? Não. Quem tem a centrífuga usa a centrífuga e quem não tem pode usar no papel toalha ou pano de prato limpo. E a gente seca uma a uma e coloca num pote. Por isso que esses potinhos são muito úteis. Muito úteis. E necessários, né? Porque tem que ser tudo guardado tampado, né? Para não haver contaminação de um alimento para outro dentro da geladeira, o que chama de contaminação cruzada. Porque se você é muito tem, comum, né? Muito comum. Se você tem uma carne na geladeira aberta, que na verdade não deveria estar aberta, e tem muita gente chega do mercado, pega o alface do jeito que está, coloca na geladeira. Né? E depois vai lavar na hora de fazer uma salada, mas o ideal não, chegou do mercado, você tem que lavar tudo. Já lava tudo. Da feira, do mercado, lavar tudo. Já lava tudo e já deixa tudo pronto na geladeira para a hora do uso. Até mais fácil. Gente, é muito mais fácil e mais prático. Na hora dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois facilita. Facilita muito mais, né? Você perde um pouco de tempo na hora que chega do mercado, mas depois ganha tempo. Mesmo o repolho, que parece que ele é mais compacto, vamos dizer. Então, ele tem que ser melhor lavado, deixado de molho e enxaguado, porque por ser mais compacto, pode ter algum bichinho que vem da terra entre uma folha e outra, que a gente nem vê. E só na hora que a gente pinga as gotinhas da solução de cloro ou de água sanitária, que esse bichinho acaba saindo de dentro da folha. Então, às vezes, você nem vê na hora que está lavando. É verdade, é surpresa. E aí a gente guarda esses legumes dentro do potinho, tampa bem, para poder guardar na geladeira, depois a gente vai mostrar como. A mesma coisa com brócolis? Mesma coisa com brócolis. Então, todos de folha... Aliás, desculpa, mas o brócolis não pode ser guardado muito tempo, porque ele amarela, né? O brócolis amarela, então o ideal é usar no mesmo dia ou no dia seguinte, principalmente no calor, ele amarela. E senão a gente congela. Mas então, prepara antes ou congela cru? Não, o ideal é preparar antes. Então você faz o mesmo processo, lava, deixa de molho, seca e você vai escaldar ele em água fervente, né? Ou cozinhar com um pouco de água numa panela. E aí você vai colocar o brócolis cozido dentro de um pote também e vai dar um choque térmico para congelar. Então você vai pegar uma assadeira não tão rasa, tem que ser mais funda do que rasa. Jogar cubos de gelo, né? Colocar cubos de gelo. Tá. Um pouco de água gelada. E colocar o potinho onde está o brócolis, porque ele está quente, o brócolis está muito quente. E não é legal colocar ele no freezer nessa temperatura alta. Então, a gente dá um choque térmico para baixar a temperatura e manter também a cor, a textura desse legume, no caso o brócolis. Quanto tempo deixa? Só dar o choque já que uns 2 minutinhos para dar uma esfriada. E aí no freezer, tampa... desculpa, Daniela, ele dura quanto tempo mais ou menos? O brócolis dura 6 meses. É bastante. Tudo isso. Celinha? Dá para fazer mais ainda, 6 meses. Agora a gente não pode esquecer de quando colocar no freezer, etiquetar. Então aquelas etiquetas comuns que a gente conhece. Depois ninguém sabe o que tem em cada pote. Né?
Porque aí você etiqueta, né, escreve o que você está congelando, porque depois de congelado o brócolis, espinafre, couve-flor, tem toda a mesma cara, né? A gente não sabe exatamente o que é. E tem que colocar a data que está sendo congelado, para saber até quando pode usar. No caso dos legumes, 6 meses. Muito bem. Tomates ou as batatas, esses legumes mais durinhos, o ideal é ter aquela escovinha de unha, dar uma lavada na casca, pode usar detergente, mas depois não pode esquecer de enxaguar bem com a água. Também seca com o papel toalha e guarda na geladeira. Pode guardar direto na prateleira de baixo, sem saquinho, ou pode colocar em saquinho, mas tem que fazer furos nesse saquinho para respirar. Me diga uma coisa, não pode deixar a batata fora da geladeira? Pode deixar a batata fora da geladeira. Lavada ou sem lavar? Lavada. Sempre lavada, mas também bem enxuta. Bem enxuta. Na verdade, quando está muito, muito calor, o ideal é colocar dentro da geladeira, ela dura mais. Isso é para aumentar a duração também dos alimentos. Não só para evitar a contaminação, mas para eles durarem mais, para você poder usar por mais tempo, né? As frutas também devem ser lavadas. Também a gente pode usar a escovinha, mas tem que tomar cuidado para não danificar a casca, né? Porque aí pelo machucadinho se da for casca aquela pode mais entrar. Amarelinha, mais delicada, já não dá. Não pode, aí faz só com a mão mesmo. Exato. E guarda lavada. Então sempre guardar lavada para que esse micro-organismo, esse bichinho que pode estar de repente nesse alimento, não infectar a sua geladeira e acabar entrando em algum outro alimento. Isso sem falar em agrotóxicos. Exatamente. Não é? Porque nem todo mundo compra legumes ou verduras e tal orgânicos. Né? Que já existe, ainda é um pouco mais caro, mas mesmo assim a gente também tem que tomar certos cuidados com a higienização, né? Sim, porque vem com terra, né? E pode ficar num hortifruti, de repente, ou no supermercado muito tempo ali exposto, e aí tem pó, tem, né, algumas... E o tomate esfrega com buchinha também? O tomate, eu acho, é melhor assim com a mão mesmo, porque essa escovinha, ela é firme e ela pode machucar. Então mandioquinha, batata, maçã, cenoura, pode usar a escovinha. O que tiver a pelinha mais fina pode ser com a mão mesmo, mas dá uma bela esfregada. E as frutas, né? E para armazenar tanto esses legumes como as frutas também, ou dentro da geladeira, ou num potinho fechado, ou fora, só armazenada já que está lavado, ou num saquinho com furos para respirar. Com furos sempre, tá certo. Os legumes e as frutas que estiverem verdes devem ser deixadas fora da geladeira para amadurecer. Tá bem verde, né? Porque se você colocar esse tomate verde assim na geladeira, ele não vai amadurecer. E se você deixar fora, ele tem uma chance de amadurecer. E quando estiver maduro, coloca na geladeira. E assim como mamão, papaya ou não, também tem que esperar amadurecer, não é? Isso, maçã. Vale para outros também. Isso. Ovos, tem muita polêmica. Cada um faz de um jeito. Tem gente que lava ovo, tem gente que não lava. Tem gente que guarda fora da geladeira, dentro da geladeira, na porta ou na prateleira. O quê, Dani? Os ovos, eles devem ser lavados sim, tá? Pra tirar. Olha, tem até uns aqui pra mostrar, tá vendo? Mais feinhos, mais sujinhos. Não se esqueçam de onde eles vêm. Portanto, tem que ser bem lavado. Eles devem ser bem lavados. Eu aconselho tirar da embalagem que ele veio, porque a sujeirinha que estava nele pode ficar na embalagem também. Colocar num pote de vidro ou num pote de plástico, não precisa ser tampado. E o ideal, principalmente no verão, é que ele seja guardado na geladeira. Porque quanto mais baixa a temperatura, mais ele vai durar. Se você deixar fora da geladeira, no verão é capaz de não durar uma semana. Né? E não é legal que seja guardado na porta da geladeira. E por que os fabricantes ainda fazem? Porque vem de fábrica. Algumas geladeiras já não estão vindo mais, estão mas vindo com uma caixinha de acrílico. Mas assim, você pode usar o espaço que eles fazem especialmente para o ovo, tirar aquela forminha e pôr na prateleira de cima, ou deixar deixar lá na porta da geladeira o que eles mandam e colocar num pote de vidro e deixar dentro da geladeira na primeira prateleira.